Antes do vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Como eu estou dizendo, parece que tem horas que Deus não está ouvindo ou não está querendo fazer, mas isso é um engano. Nós, por muitas vezes, queremos nesta vida com Deus, quando nós estamos, não é que nós estamos aqui por quê? Por causa de Jesus. Mas nós temos nossas necessidades e muitas aflições. Então, quando nós vamos orar, a gente dá toda essa sensação e Deus trata conosco, porque tem 4 pontos que eu quero falar para você. Primeiro, porque a gente é imediatista, quer que Deus responda logo. Não é? Eu já ouvi pessoas assim. E eu também já fui assim. Falei assim, dá para fazer agora? Está demorando muito. Faz agora. Segunda, que Deus me responda do jeito que eu quero. Terceira, que seja agora, no meu tempo, mas não no tempo dele. E Deus tem o seu tempo. E a quarta, da melhor forma que seja bom para mim. E não esquecemos que tem que ser da melhor forma que Deus tem para você. Meu Deus, porque tem hora que as coisas estão apertando tanto, e a Bíblia fala para a gente clamar, a Bíblia fala para a gente orar, a Bíblia fala para nós confiarmos, porque é o que Deus quer. Jesus falou para nós sempre crermos nele, e foi tanto que ele repreendeu os discípulos e discipulou eles a isto, a crer, a ter fé. Mas tem coisas que eu quero compartilhar com você, porque o salmista aqui vai falar o seguinte: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Posso só parar aqui, porque não é bem aqui, esse versículo faz parte desse conteúdo todo, mas eu vejo uma coisa interessante. Eu já falei isso aqui diversas vezes, eu medito assim, muito nesses salmos, e quando esses homens de Deus tinham seus problemas, e não eram poucos, eram muitos, como eu e você temos, né? Mas você imagina, no caso, o salmista aqui, que liderava uma nação que tinha tantos problemas, era tantos levantes, que tinha erros, colhia por causa dos erros, não é? Mas tinha levantes dos inimigos. Deus perdoou, graças ao Senhor, porque Ele é um Deus de perdão. Mas tantos problemas que se levantaram, o salmista, ele sempre começa assim: eu te louvarei, eu te agradecerei, eu te engrandecerei, eu sou grato a ti, eu vou te louvar. E eu quero que as palavras desta gratidão e dos louvores saiam dos meus lábios, estejam, para sair dos lábios tem que estar onde, igreja? Em dentro de mim, porque a boca vai falar do que procede o coração. E é aqui que Deus trata conosco, é onde o Senhor procura em nós um coração assim. Vamos continuar, verso 2. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Você entende que muitas vezes nós colocamos as nossas ansiedades nas petições, e a Bíblia fala para nós lançarmos essas ansiedades, mas está tão forte, que nem no caso do salmista, que ele fala assim: eu começo a te louvar, mas eu busco, clamo ao Senhor, e o Senhor me ouve, Ele responde minha oração. Mas eu tenho que estar com o coração aonde? No centro da vontade de Deus, porque se Deus não encontrar o meu coração totalmente voltado nele, Ele vai me tratar para isso, porque Ele quer te abençoar, mas com bênçãos que não acrescentam dores para você, com bênçãos que são bênçãos que vai fazer você desfrutar daquilo que Deus dá para você, amém, igreja? Daquilo que você pede, e a vontade de Deus é isso, mas nosso coração tem que estar voltado a Deus. Eu vou te falar uma coisa: muitas vezes nós apoiamos
na oração de outros. Não que seja errado, mas você pode procurar a oração de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, do líder da intercessão, do seu líder de ministério. Ele vai orar por você, mas a melhor oração que Deus quer ouvir é a sua. Esta é a oração que Deus quer, a sua, porque Ele quer encontrar o seu coração totalmente aberto, para que Ele possa entrar e tratar com você. Agora deixa eu te falar, Deus não é um Deus invasivo. Ele vai esperar que você abra a porta no coração. Ele deixa você escolher e Ele respeita as suas escolhas. Mas muitas vezes, será que as nossas escolhas não estão nos afastando de enxergarmos o propósito de Deus naquilo que nós estamos passando, vivendo? Muitas vezes a gente está tão intertido nos problemas, nas coisas que não estão dando certo, o vazio no nosso coração por causa disso, daquilo, a enfermidade, os problemas em casa, a situação financeira, esquecemos do foco de fazer a obra de Deus na qual nós fomos chamados. E muitas vezes Deus trata porque Ele quer mostrar que não é para nós ficarmos olhando os montes, não é para nós ficarmos olhando o mar, não é para nós ficarmos olhando o vento, porque as tempestades vão vir, os montes que simboliza aquele mundaréu de coisa que você está enfrentando na sua vida, na luta, na tribulação, o mar, a tempestade, que muitas vezes parece que você vai naufragar, que vai derrubar o seu barco, parece que você vai falir, parece que você vai morrer, mas Deus está chamando a atenção. Ele quer que você tenha um coração quebrantado, nós tenhamos um coração quebrantado, porque uma oração que tem um coração contrito e quebrantado, que se arrepende dos pecados, que confessa ao Senhor, que se coloca em busca, porque a Bíblia fala, busquei ao Senhor. Olha, está aqui o versículo 6, né? Busquei ao Senhor. Essa busca que Deus quer. Irmãos, eu não sei vocês, mas quanta experiência eu tenho de quando eu estou assim apertado nos problemas, eu vou orar, às vezes na hora que eu não consigo falar, Deus está doendo aqui, está socorrendo, e Deus me leva a orar por outras coisas, pela obra dEle, me leva a orar por você, me leva a orar por este ministério, me leva a orar pela nossa nação, me leva a orar pelos meus amigos, me leva a orar pela minha família, e os meus problemas, Deus já está ciente deles, eu posso apresentar. Mas o que o Senhor quer que você tenha no seu coração é o foco aonde você tem que estar, o que você está focando, o que você está, não é pensando, porque Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar as coisas, mas Ele não quer, e Ele está evitando isso, que nós sejamos mal agradecidos. Deus quer gratidão, e o Senhor quer que nós o retribuímos. Ele espera sim algo de nós, Ele espera uma adoração, Ele espera que nós possamos atender à obra dEle, às necessidades do reino, que é evangelizar, ganhar vidas para Jesus. Às vezes a gente entra e vem na igreja, quantas vezes eu já fui disso, irmãos, de entrar na igreja, fazer campanha para eu sair da dívida financeira, campanha para consertar minha casa, em épocas que já vivi, não é? E menos assim, às vezes ver campanhas para evangelizar, para ganhar vidas, campanhas para estar na presença de Deus, para você crescer, buscar, para você saber o teu chamado, fazer a obra do Senhor, ser enviado. A igreja de hoje, irmãos, presta bem atenção, está focada só em milagres de Jesus. Tem que tomar cuidado, não vou generalizar, mas a maioria não está pensando nisso. É óbvio que eu não estou falando e não sou contra o evangelho de milagres, porque é estratégico para ganhar vidas, e as pessoas mesmo assim precisam ainda ver milagres, e Deus vai provar milagres, Deus vai provar as maravilhas, Deus vai curar, Deus vai fazer a sua situação financeira melhorar, vai te ensinar fidelidade para que você não fique em maldição nas coisas, não fique preso, não fique com os gafanhotos devoradores roubando os teus bens, desgastando a sua vida, tirando a sua paz, a sua saúde. Não é esse o propósito de Deus, mas por isso que Deus trata conosco, para que a gente abra os nossos olhos e busque a presença dEle. Quando eu falo busque a presença dEle, quando o Senhor fala busque a minha presença, porque o Senhor quer mostrar a sua glória para nós, amém? O Senhor quer mostrar a sua glória, o Senhor quer através disso nos ensinar e nos usar diante daquilo que estamos vivendo, para sermos testemunha nesta terra deste evangelho, amém, igreja? Não só uma igreja catadora de bênçãos, não só um povo catador de bênçãos, na época de Jesus vivia isso.
Não é? O pessoal vinha muito porque tinha as famas. Jesus estava curando, Jesus estava resolvendo muitos problemas, Jesus estava restaurando muitas famílias. Só que quando era uma palavra jamais de exortação para sair do pecado, as pessoas já ficavam meio assim. Então uns pegavam as bênçãos, iam embora, não queria compromisso com Deus, não queria viver junto com Jesus, mas queria buscar. Aí por isso que era muita multidão que queria buscar os milagres de Jesus. Jesus nunca negou de fazer milagre, mas ele sempre mostrou o caminho que leva à vida eterna, que é a vontade de Deus, aonde ele nos criou desde o princípio para sermos eternos e vivermos com ele eternamente. Esse corpo vai morrer. Um dia minha vida chega ao fim, não é? Posso ser novo, posso ser velho, não sei, mas uma coisa que não vai ter fim é a minha alma. Amém, igreja? Porque a igreja desses dias anda esquecendo que este corpo é passageiro. Não é para você ficar relaxado com o corpo não, né? Você tem que cuidar da sua saúde, porque este corpo é templo do Espírito Santo. Ele veio do pecado, mas hoje, esse é o verdadeiro milagre, que através daquilo, você sabe que quando a Bíblia mesmo fala isso, né? Que o nosso coração, ele é alegre, ele aformoseia o nosso semblante. Sabia disso? Não é? E você que sabe muito bem aí, que faz pesquisas, estuda, que quando a gente fica depressivo, quando a gente entra num problema, numas coisas que a gente começa a se descuidar totalmente. Então as pessoas descontam na comida, começa a engordar, começa a ter problemas de saúde, não se cuida mais no seu visual, não é? Deixa tudo relaxado. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha, eu vou falar de uma vaidade, mas não uma vaidade que é aquela vaidade de você ser, né, soberbo, se mostrar, não é isso não. Mas Deus quer que você se cuide, porque você é bonito, você é bonita, você é lindo diante de Deus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Eu era feio, viu? Sem Jesus eu tinha um cabelão todo caracolado, bebendo cerveja, não é? Enchendo a cara, não é? Fazendo coisa errada. Você fica feio, a gente fica feio. Eu como trabalho muito com o público, gente que tem de boca suja, tem gente que às vezes, nossa, 10 palavras, 9,5, antes era 9, agora é 9,5, está quase 9,99 é palavrão. Gente, misericórdia. Eu não sei você, mas eu fico assim, eu falo, Deus amado, esse meu ambiente é consagrado e essas bocas aqui não têm poder sobre este lugar. Amém, igreja? E assim, você percebe pelo estilo de vida, a pessoa está, não assim, não vou falar, eu vivi isto. Então assim, quando Deus me transformou, era outra coisa. O Senhor curou, o Senhor perdoou os pecados, Ele me ensinou um novo caminho. Eu fui aprender, saber o significado e o efeito, que quando a gente fala palavras de baixo calão, os espíritos maus que tem por detrás dela, que atua, que deixa assim, porque você não pode esquecer que quando você xinga uma pessoa, você está se xingando, você mesmo, porque as pessoas vão te xingar às vezes sem motivo, mas você sabia que não tem efeito quando você não xinga essa pessoa? Porque a Bíblia fala que a bênção passa por mim. Tudo que eu lanço, que eu semeio, eu vou colher. Então eu tenho que, por isso que fala que para nós vigiarmos, porque o diabo anda como um leão ao nosso redor procurando como nos tragar. E quando ele encontra a brecha desse jeito, eu vou te falar, irmãos, tem um monte de gente falando que é crente aí, que adora Jesus, que canta louvor, e você anda um pouquinho com o irmão aí, misericórdia, a boca dele vai mostrar lá, não é? Aí fica parecendo que tem duas fontes no coração dele. E o Senhor não gosta disso. Ele não quer isso. Porque ou é fonte doce ou é fonte de água salgada. Não tem meio termo. Amém, igreja? Tanto que a natureza nos prova isso. Quantos conhecem praia aqui? A Ubatuba tem uma, por exemplo, que emenda não, né? Que você vê que elas ajuntam água doce com a salgada, mas tem um divisor. Você passa para cá é doce, para o outro é salgado. Ou você é de um lado ou você é do outro. Agora os dois juntos não dá. Então você veja que o Senhor fala isso conosco, e por isso muitas vezes as nossas orações parece que não estão sendo ouvidas, mas Deus está ouvindo. Ele está sim
ouvindo tudo, e os seus olhos estão fitos em você, e Ele conhece, e Ele está atento ao clamor. Ele trabalha assim na nossa vida. O salmista fala isso. Ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve. Aleluia. Você vai ver mais para baixo neste salmo, por exemplo. Põe para mim, por favor, versículo 17 a 19. Já deixa aqui, tá? Não tira o texto não, porque eu posso falar aqui. Clamam os justos ao Senhor. Clamam os justos, perdão. E o Senhor os escuta. Amém, igreja? E os livra do quê? Isso é uma promessa de Deus. Isso é o que Deus falou. Se você clamar, eu vou te livrar. Mas de que jeito que eu vou clamar? Porque as pessoas pegam o chavão da coisa no meio das aflições, mas não querem mudar os seus erros. E por isso que Deus trata conosco na palavra. Mas é uma promessa. Quando nós clamamos, e aqui está dizendo justos, porque nessa frase, nesse sentido de justos, nessa palavra justos, é o que o Senhor está dizendo: aquele que tem o coração contrito e quebrantado, aquele que foge do pecado, amém? Isso é obra justa, amém? Aquele que não amaldiçoa os outros, aquele que perdoa as ofensas dos outros, aquele que perdoa a traição. É duro, né? Você ser traído, eu vou te falar, não é fácil não, hein? Isso aí não é fácil, é tratamento, irmãos. Mas dá para perdoar? Dá, porque Jesus perdoou Pedro que traiu. Por que eu não posso? Porque ele era Jesus. Mas espera aí, ele deu a sua vida por mim, e ele deixou toda a autoridade, transformou nossa vida. Nós podemos também perdoar. Ele fala: perdoai as vossas ofensas, assim como nós. Você vê que muita gente ora isso na incoerência, está falando uma coisa que não faz. Irmãos, o que Deus ministrou hoje no meu coração, essa palavra eu recebi de manhã, e é verdade. Eu falo: Senhor, por isso que quando eu oro eu falo: Jesus, eu quero examinar meu coração, porque às vezes as coisas estão dando errado. Eu falo: tem alguma coisa errada aqui que eu fiz? Não é? Tem que se examinar para que não haja impedimento, porque ao longo da caminhada, e as igrejas, irmãos, eu não estou falando aqui mal de igreja, não, é que eu noto. É difícil você ver um programa hoje que prega a volta de Jesus e santidade. As pessoas estão falando de milagres. Amém. Como eu disse, aqui também nós falamos de milagre. Todos os lugares tem que falar de milagres, mas tem que ser como Jesus: mostrava o milagre e mostrava os ensinamentos. Mostrava o caminho que leva aos céus. Amém, igreja? Então tem que mostrar a verdade. E os justos está dizendo neste sentido. Então é uma promessa de Deus: Ele vai te livrar de todas as suas tribulações, de todas as tempestades. O Senhor vai te dar escape na hora que você precisar. O Senhor vai te ouvir. Pastor, mas Deus então não ouve o resto porque não é justo? Não, Ele ouve até o pecador. Se o pecador chamar Ele, o Senhor está lá. Aquele que é injusto, se orar a Deus, Ele vai ouvir. Mas o Senhor vai mostrar o caminho para que ele se converta, para que ele se entregue, para que ele seja tratado. Amém, irmãos? Está entendendo? O Senhor até dá graça, atende pedidos, para mostrar o quê? Que eu sou Deus, que eu te amo. Porque se você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que tudo Deus está fazendo por um só motivo: porque Ele ama a sua criação, Ele ama você. Amém? Ele ama. Você crê nisso, que Deus te ama? Aleluia. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por esse amor que Ele tem incondicionalmente do que eu sou, do que eu era e agora do que estou vivendo. Mas Deus conhece o coração de um justo, e Ele vai livrar de todas as tribulações. Mas então, se eu sou justo, por que eu passo por tribulação? Porque a vida é assim. Jesus era justo, sim ou não? Mais justo porque Ele é o sumo sacerdote. Moisés se tornou um homem justo, libertou o povo do Egito. Josué se tornou um homem justo, foi discipulado por Moisés
e levou o povo à terra prometida. Deus livrou Josué de todas as tribulações. Deus livrou Moisés e todo o povo de todas as tribulações das incredulidades, porque o povo na época é muito incrédulo, não é muito diferente de hoje não, mas muito incrédulo, acusavam, perseguiam. Esses são a pior luta que tem, é o seu próximo, você fazendo bem, você mostrando o caminho direito e a pessoa caluniando você. Isso dói ou não dói, igreja? Sim ou não? Hoje eu estava vendo aí os passageiros falando dentro do carro, mas porque a pessoa faz com má vontade, tanta conversação por trás ali, que pelo amor de Deus, eu falei, meu Deus, como isso chateia. Chateia ou não chateia? Sim ou não? Ainda mais, você sabe o que o diabo age de mais estratégico? Ele vai pegando pessoas mais próximas. E se a gente não toma cuidado e não consegue entender como a dimensão do poder que o diabo, segundo a permissão de Deus, as coisas que ele nos ilude e nos leva, usa as pessoas para nos trair, a gente se magoa e não consegue perdoar mesmo. Agora, se eu entender também o poder de Deus, é o que eu falo, a pessoa faz coisas terríveis, porque se tivesse Jesus, eu sempre pensava, eu não faria isso. É que nem eu. Se eu tenho Jesus, eu não vou fazer o mal para essas pessoas, eu não vou trair, eu não vou caluniar, eu vou honrar, porque eu estou sendo discipulado por Jesus. A minha fonte, ela é salgada, ela é doce, mas ela não tem meio termo, e não vai ser duas vezes, e não vou ser uma pessoa mascarada. Agora Deus conhece isso, até nas orações, irmãos. Amém, queridos? Então saiba que o salmista, ele fala, busquei ao Senhor. Amém, qualquer um pode buscar. Ele ouve, ele livra, ele vai dar sinais. Agora também os justos, há uma promessa, ele está falando das tribulações e das lutas que eu e você servimos, porque eu sei que para mim e para você que está aqui, não é fácil crer num Deus invisível, num Jesus. Por mais que nós temos a Bíblia, sentimos, na hora lá, no H do teu problema, não é que você vai precisar tanto, e você está lutando para aquele, eu sempre falo isso, Deus, mas também não é impossível, porque quando Deus está presente na minha vida, eu consigo crer nessas coisas, Ele me ajuda a crer. O que eu só preciso é querer. Eu preciso, para querer, me renunciar. Então eu tenho que querer também me renunciar. Deu para entender, irmãos? Eu vou para o querer, tá? O que eu quero? Tá, eu quero servir a Jesus e provar milagres, tá bom. Aí Jesus fala assim, tá bom, muda o teu coração. Aí você quer? Se eu não querer, fica difícil. Volto a falar aqui, é muito claro isso. Não é? Ô Paola, vou aproveitar porque acho que só tem sua filha pequenininha aqui, certo? Posso falar para ela vir aqui segurar uma caixa de som? Ela vai aguentar? Vai, Paula, você deixa? Deixa, Paula, eu vou largar na mão dela. Tenho certeza que ela vai querer ganhar uma caixa de som de presente. Estou pegando um assim, irmãos, mas tem condições? Não tem, a criança vai. A não ser que ela está com algum poder sobrenatural, aí é outra coisa. Mas é a mesma coisa nós, irmãos. Temos que querer estar preparados para receber o poder, a graça de Deus na nossa vida. Deus não vai dar as coisas se nós não mudamos, temos a época, a condição e o tempo. Por isso que nós somos imediatistas e não olhamos. Muitas vezes a gente quer a resposta na hora. As pessoas querem as coisas na hora. E hoje esse negocinho aqui, chamado celular, que é um computador que hoje você leva no bolso, tem tudo, você se comunica, né? Outro dia eu estava dentro do carro e até falei assim, eu não tinha pensado nisso, né? Mas eu sei que dá para fazer sim, mas eu até fiquei impressionado, falei, gente, hoje as coisas estão numa velocidade tão grande, não é, gente? Você fala, quem diria que você falava com uma pessoa do outro lado do mundo por vídeo, mesmo que o sinal está um pouquinho ruinzinho, mas você fala, não é? E aí uma senhora entrou e falou, nossa, ela pegou e chamou um motorista para mim no aplicativo lá dos Estados Unidos, mas ela não deixa eu andar, olha, lá nos Estados Unidos, foi chamar um aplicativo para atender ela.
Acho que lá dos Estados Unidos vou mandar um delivery na sua casa, entregar uma pizza. Legal, né? Dá, não dá? E manda entregar aí, ó. Tá vendo? Estou falando isso com a pastora Cida, que ela tem filha lá nos Estados Unidos. Tá vendo? Hein? Deixa eu ver aqui, ó. Quem é da minha época aqui? Mas quem imagina, né? Hã? Hoje faz isso. E às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu. Isso é bom, irmãos? Maravilha. Ótimo. Mas sabe qual o mal que tem por trás disso? Imediatismo. E a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. Aliás, isso aqui quando foi criado, ele começou só falando alô. Sim ou não? Quem é da época do tijolão, celular tijolão? Eu tinha um, né? Eu puxava ele no bolso. Eu andava com ele para fora até, porque não tinha ainda salto de celular. Então eles vinham com a capa com gancho. Então eu andava aqui, ó, parecendo um rádio. Aí você puxava, abria o treco, pegava, alô, oi? É igual o telefone sem fio, exatamente, isso mesmo. Aí, não é? Começou falando alô, depois um SMS. Você vê que o homem pode se esquecer disso e não se atentar para isso. Mas ele teve sabedoria para fazer um aparelho celular, ou hoje um computador, como que for, mas já não foi de imediato que ele já fez com vídeo. Jogou o WhatsApp, jogou o Melt, né? Outras ferramentas que você tem, para que você pode se comunicar ao vivo, a qualquer hora. Se tem um sinalzinho, bendito sendo o sinalzinho que você precisa, você comunica. Mas isso foi da noite para o dia? Não. E quando a gente busca Deus, nós temos que saber esperar que as coisas venham no tempo de Deus. Amém? Deus pode dar agora, dá, e a Bíblia fala, se o meu povo me ouvisse, eu de pronto atenderia a eles. Depende da situação, precisa ver a situação que está colocada. Talvez você está precisando de uma situação que seja respondida hoje. Deus pode responder diante desta palavra. Mas olha só, se o meu povo me ouvisse. De repente você que precisa disso agora, está ouvindo isso porque Deus está te pedindo algo agora para você ouvir. E se você ouvir, não guarda só no ouvir. Ele quer atitude. E se você tiver atitude, posicionamento, dá o seu passo, Deus vai fazer. Amém? Aleluia. Deus vai fazer. É assim que funciona. Aleluia. Deus vai ao teu encontro, vai. Levaram Jesus, viram demoniados. O demoniado estava possesso que nem podia ouvir nada. Mas Jesus primeiro repreendeu. Quando repreendeu, a pessoa ouviu. E o Senhor, Ele repreende o mal que está na sua vida, que não deixa você ouvir. Você crê nisso em nome de Jesus? Para que você ouça a palavra, porque está escrito. Eu vou conhecer a verdade e ouvir a voz de Deus. Se Deuteronômio 28 diz lá, se atentamente eu ouvir a voz de Deus, olha só, e fazer, então eu escuto, aí vem a ação, e se você fizer, como a obediência, eu falar, não é como você quer, então virão sobre ti essas bênçãos. Deu para entender a ligação? Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque muitos vão em lugares, querem ouvir da maneira que quer. Isso é o segundo ponto. Além do imediatismo, como eu disse, hoje nos deixa isso aqui muito imediatista. Pode ver que hoje você não tem paciência. Antigamente você tinha. Você pegava o telefone no disque lá, você desligava e esperava. Hoje aí você manda o WhatsApp. Antigamente era o e-mail. Você manda o e-mail, a pessoa vem. Aí ela liga para você e fala, você recebeu o meu e-mail? Agora ela passa o WhatsApp. Se você não passar o WhatsApp, oi, você não está vendo, você não está vendo, você não está vendo? Outro dia eu tinha um filho meu que fez isso. Eu falei, gente do céu, que povo estressado, mano. Não é da época que eu ia na imobiliária e pegava a fichinha, qual que é o seu nome? Pera aí, vou lá naqueles gavetão de arquivo. Hoje não, você quer na hora, se não dá na hora.
Ensinar, talento demais. Pô, talento, eu quero agora. Calma. A tecnologia está boa, mas ela também tem os seus problemas. E ela também nos ensina a esperar. Porque isso vem de Deus. Amém, irmãos? Ninguém muda essa história. O que Deus criou, Ele podia ter feito o mundo assim, no estralar, num piscar de olhos. Ele fez em 6 dias. Ele fez em 6 dias. No 7º Ele descansou. O Senhor te ouve. E aí, eu entro nesse 3º ponto. O segundo que, como eu falei, não é da forma que eu quero. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mas assim, sabe, me responde, então eu quero ouvir. Quantas vezes, já chegou pessoas que veio falar assim para mim, irmãos, como um pastor: olha, eu estava para ficar nesta igreja, e se eu ouvisse o Senhor, uma palavra falando assim: Deus está à frente da sua vida, eu fico aqui. Aí eu ouvi, então vou ficar. Ficou? A gente quer ensinar como Deus tem que nos responder. Não. Por isso que o Senhor fala: ouve o que eu falo, porque você tem planos, você tem pensamentos. Eu quero conceder, mas da maneira que você está pensando não dá certo. Eu vou fazer melhor. Amém, irmãos? Deus não é assim: Tom, 5 pãezinhos, 5 pãezinhos. É um pedido óbvio. Mas você vai pedir para Deus, Ele quer te dar 5 pãezinhos, Ele quer te dar os melhores pães. Amém, igreja? Está entendendo a pegada aqui da mensagem? O que Deus quer? O centro do teu coração focado aonde? Na vontade dEle. E Deus se agrada disso quando nós estamos dependentes dessa vontade do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Então, não espere ser respondido como você pensa. Eu costumo orar assim, falo: Senhor, eu quero isso, faz isto, mas Senhor, segundo toda a tua vontade. Amém, irmãos? Porque eu não quero nada, eu já fiz isso, sem ser da vontade de Deus, só dá B.O. Em primeiro instante, Judite, parece que a coisa está boa, mas depois, aí vem os B.O., aí você vai reclamar com Deus, aí Deus vai falar: você não esperou, foi imediatista, quer que eu responda segundo a tua vontade, não sabe esperar meu tempo, e quer da melhor forma que seja bom para você. Então para que você quer? Por que você me pede? Deus quer fazer mais por você. Ele sabe, irmãos. Por que essa luta toda? Irmãos, há uma força muito grande. Deus entende isso, por isso que Ele deu seu Filho para nos resgatar. Há uma força muito grande, um desejo que você tem de acertar na vida, sim ou não? De ir bem. Mas o Senhor está mostrando como a igreja dele vai ir bem. Não é só nesta vida, é vida eterna. Aleluia. É vida eterna que Deus quer que você e eu desfrute e viva diante das aflições desta terra, diante daquilo que nós estamos passando, vivendo. Mas cuidado para eu não ir por um momento que é eu que estou cegado com os meus entendimentos e da maneira que eu penso o Evangelho e adapto o Evangelho à minha vida. Porque você não tem que adaptar o Evangelho à sua vida, você tem que nascer de novo e viver o Evangelho, amém? Aleluia, não tem adaptação, tem mudança de vida, porque senão, irmãos, as lutas, os desânimos pegam ou não pegam na gente? Sim ou não, irmãos? Para mim pega bastante, mas quando eu estou no meio, posso falar: Deus, está doendo, mas eu não vou desistir, porque mesmo quando Deus está vendo que você está ali, é um poder dele, é uma graça dele, porque os justos, quando clamam ao Senhor, Ele os livra, amém, irmãos? De todas as tribulações. E por falar em tribulações, a Bíblia vai falar também lá, o apóstolo Paulo dizendo que não há tentação e tribulação que não seja humana, na qual você possa suportar. Quando for maior do que você pode suportar, então Ele entra e te dá a salvação, ou te dá o escape.
Amém, irmão? Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.